Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre um tema bastante interessante, que é do desconhecimento de grande parte dos alunos e até mesmo da população brasileira, que é a influência das tempestades de areia que ocorrem no deserto do Saara em determinadas épocas do ano e as chuvas que acontecem não só em parte da Amazônia sul-americana, assim como também na América Central. Então parece muito estranho, né, que uma região tão distante, mais de 5.000 quilômetros de distância, a área, por exemplo, de onde provém essas nuvens de poeira que, na verdade, são partículas muito finas do solo que recobre a região do Saara, tenha alguma influência nas chuvas que caem na Amazônia e parte da América Central. Mas, na verdade, estudos científicos têm comprovado essa tese de que as tempestades de areia que se formam no deserto do Saara também contribuem para a ocorrência de chuvas na região amazônica sul-americana e também em parte da América Central. Espero que vocês gostem dessa aula. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-las. Então, vamos aqui iniciar o nosso encontro mostrando essa imagem de satélite bastante curiosa, que é a formação de núcleos de chuva, onde nós temos o deserto do Saara. Mas, professor, chove lá no deserto? Claro, não existe deserto 100% seco. O que caracteriza a formação de um deserto é o baixo índice pluviométrico, não a ausência completa de chuvas. Então, na verdade, o que acontece, vamos dizer assim, com pouca frequência, mas acontece, é a formação de núcleos de chuva, principalmente na época do verão, na região do deserto do Saara, onde o índice pluviométrico oscila em algumas áreas em torno de 150, 200, 250, 300 milímetros, um pouquinho mais ou até mesmo um pouquinho menos. Então, essa imagem de satélite mostra a formação. Aqui nós temos uma estrutura de cúmulos nimbus, né? Que é uma nuvem que tem um formato grosseiramente semelhante a uma bigorna, e onde você pode perceber outros núcleos de convecção que estão se formando em áreas aqui da região do deserto do Saara. Então, vocês podem perceber uma coisa, que nós temos essa nuvem de poeira que foi levantada por fortes ventos que em determinadas épocas do ano sopram lá no deserto do Saara, e sobressaindo acima, né, ultrapassando essa nuvem de poeira do deserto, nós temos aqui os pontos elevados das nuvens cúmulos nimbus, como vocês podem perceber nessa imagem de satélite. Inclusive aqui nós temos um outro núcleo já bem configurado e outros em formação aqui. Que bacana, né? Essa imagem de satélite mostrando a formação
de sistemas convectivos em plena região do deserto do Saara. Mas a ideia aqui é mostrar a vocês de que forma essas nuvens de poeira procedentes do deserto do Saara influenciam no quantitativo de chuvas que ocorrem aqui na Amazônia Sul-Americana e também em parte da América Central. Então aqui nós temos uma imagem de satélite. Claro que ela foi trabalhada para mostrar a vocês. Aqui nós temos o continente africano, onde você pode perceber com clareza o contorno. E essa parte aqui amarelhada e avermelhada, né, é a nuvem de poeira ou de pó que fortes ventos que sopraram no deserto do Saara naquela ocasião gerou. Então essa nuvem de poeira ela atinge milhares de metros de altitude e os ventos que sopram do continente africano em direção ao continente americano, aqui nós temos uma parte da América do Sul, aqui nós temos a América Central e uma parte da América do Norte, onde vocês podem observar com clareza que essa nuvem de poeira ela está atravessando o Oceano Atlântico e, nesse caso aqui, caminhando em direção ao norte da América do Sul e também América Central. Então, esses ventos que geram essas tempestades de areia que em determinadas épocas do ano acontecem no deserto do Saara, elevam minúsculas partículas do solo que recobre esse grande deserto, e essas minúsculas partículas atingem milhares de metros de altitude e se dirigem, levadas pelos ventos, em direção à América do Sul, América Central. Então, aqui dentro de uma outra composição, vocês podem ver através dessa imagem, mais uma vez aqui, a nuvem de poeira atravessando o Oceano Atlântico, atingindo aqui a Amazônia Oriental brasileira, né, já entrando aqui na porção oriental da Amazônia Sul-Americana, e partículas também já alcançando aqui o norte da América do Sul. Claro que esses ventos que estão transportando essas nuvens de poeira procedentes do deserto do Saara, com certeza se projetaram até a região da América Central. Então, muitos alunos, de repente, estão em dúvida: professor, mas como podem essas nuvens, né, de poeira contribuírem para as chuvas que ocorrem em parte da Amazônia e também em parte da América Central? Então, eu chamo a atenção de vocês, mais uma vez, aqui nós temos a tonalidade branca representando as nuvens, e essa tonalidade mais tênue representando a nuvem de poeira. Então, aqui nós temos o norte da América do Sul e aqui, nessa época do ano, a atuação da ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical. Ah, professor, o que seria essa Zona de Convergência Intertropical? A Zona de Convergência Intertropical é uma região onde se processa o encontro dos ventos alísios. Ah, professor, o que são ventos alísios? Ventos alísios são aqueles que sopram das imediações dos trópicos, Capricórnio no hemisfério sul, Câncer no hemisfério norte, em direção à linha do Equador. Então, nas imediações da linha do Equador, nós temos a convergência, o encontro dos ventos alísios. E desse encontro nós temos a formação de uma zona de instabilidade atmosférica, ou seja, uma região propícia à formação de nuvens de chuvas, sendo este um dos fatores responsáveis
pelo alto índice pluviométrico que ocorre no entorno do equador terrestre. E como a linha do Equador corta o território brasileiro, ou seja, corta o norte da América do Sul, nós temos ao longo do ano, nas imediações da linha do Equador, a presença da zona de convergência intertropical, ou seja, dessa zona de instabilidade atmosférica, que é um dos fatores responsáveis pelo alto índice pluviométrico que acontece na região equatorial sul-americana. Então, essa nuvem de poeira, formada por minúsculas partículas procedentes lá do deserto do Saara, contribuem para a formação dos núcleos de condensação do vapor d'água, e sendo assim a formação das nuvens e, consequentemente, o ponto de saturação dessas nuvens, que resulta na ocorrência normalmente de chuvas nessa região. Então, como vocês podem ver, a nuvem de poeira, nesse caso aqui, ela está até um pouco acima, pelo menos a parte mais densa, está um pouco acima da zona de convergência intertropical. Mas vocês podem perceber, repare que a nuvem de poeira está passando aqui pelas grandes Antilhas, né? Aqui nós temos a República Dominicana, aqui nós temos o Haiti, aqui nós temos Cuba, e por aí vai, já chegando até mesmo aqui na península de Yucatán, lá no México. Mas também é possível perceber, aqui nós temos, por exemplo, o Golfão Amazônico, a Ilha de Marajó, que parte dessa nuvem de poeira está ingressando na Amazônia Oriental. Então, para que vocês entendam de que forma essa nuvem de poeira, desse pó, que é constituído por finas ou minúsculas partículas que se encontram no solo do deserto do Saara. Então, para que vocês entendam a contribuição dessas mini partículas ou micropartículas de solo que estão em suspensão a milhares de metros de altitude, 8, 9, 10, 11 mil metros de altitude, nós temos aqui, esse desenho que eu fiz para mostrar a vocês como se forma os núcleos de condensação do vapor d'água. Então, aqui nós temos o que é chamado núcleo higroscópico, que é aquele núcleo constituído por determinados tipos de partículas, por exemplo, partícula de alumínio, muito fininha. Então, onde as gotículas de água que compõem o vapor que está presente na atmosfera vai aderir a esses núcleos, condensando-se e formando as nuvens de chuva. Lembrando que as nuvens se formam a partir do resfriamento do vapor d'água. Então, o resfriamento do vapor d'água será responsável pela sua condensação, que por sua vez dará origem a diferentes tipos de nuvens que nós encontramos na atmosfera. Agora, nem todo tipo de partícula muito fina, pequena, que se encontra em suspensão no ar atmosférico, ele contribui para a formação de núcleos de condensação. Então, são determinados tipos de partículas encontradas no ar atmosférico que irão contribuir para a formação desses núcleos de condensação. Essas bolinhas azuis representam as microgotas de água que compõem o vapor d'água. E aqui nós temos um núcleo de condensação que pode ser, por exemplo, fosfato, pode ser alumínio ou qualquer outro tipo de minúsculas partículas de elementos minerais que vão agregar, ou seja, vão se unir a essas microgotas de água, dando origem aos núcleos de condensação do vapor, que por sua vez irão formar as nuvens de chuva, e essas nuvens de chuva,
quando atingem o ponto de saturação, acabam provocando a precipitação. E aqui nós temos o núcleo hidrofóbico, ou seja, os núcleos hidrofóbicos, que são também constituídos por minúsculas partículas que estão em suspensão no ar atmosférico, nesse caso aqui, eles impedem, né, a condensação do vapor d'água. Impedem ou até mesmo, em alguns casos, podem retardar, mas normalmente eles vão impedir a condensação do vapor d'água. Quanto maior for a concentração dos núcleos hidrofóbicos, menor será a possibilidade, né, de você ter a condensação do vapor d'água, a formação das nuvens de chuva e, consequentemente, a ocorrência de precipitação. Razão pela qual eu coloco essa seta indicando, né, que a microgota de água está se dirigindo em direção ao núcleo hidrofóbico e este está repelindo essas microgotas de água. Então, na verdade, nós temos dois processos bem distintos. Os núcleos higroscópicos, aqueles que permitem a condensação ou contribuem para a condensação do vapor d'água, formando as nuvens de chuva, e os núcleos hidrofóbicos, aqueles que, de certa forma, impedem, né, a formação das nuvens de chuva, retardando ou inibindo a condensação do vapor d'água. Então, a atmosfera possui uma grande quantidade de partículas sólidas em suspensão denominadas aerosóis. É uma terminologia que se aplica dentro desse contexto. Boa parte dessas partículas funcionam como núcleos de condensação do vapor d'água, responsável não só pela formação das nuvens, assim como pela ocorrência de chuvas, quando as mesmas atingem o ponto de saturação. Então, dentro desse contexto, o que eu quero fazer com que vocês entendam é que essas nuvens de poeira procedentes do deserto do Saara, ou nuvens de pó, né, de partículas muito finas provenientes do deserto do Saara, elas são constituídas por núcleos hidroscópicos que contribuem para a condensação do vapor d'água, a formação das nuvens de chuva e, consequentemente, também a ocorrência da precipitação, ou seja, a ocorrência das chuvas. Razão pela qual, né, nós temos que até levar em consideração que essas nuvens de poeira procedentes lá do deserto do Saara, elas são de suma importância porque elas são constituídas por minúsculas partículas ou minúsculos fragmentos de elementos minerais, sendo um dos mais importantes o fosfato. Então, quando ocorre a precipitação, as gotas de chuva levam para o solo amazônico e os solos existentes na América Central o fosfato. Então, esse elemento mineral, ele ajuda a fertilizar os solos. Como em boa parte da Amazônia os solos são pobres porque ao longo de milhares de anos foram expostos a um intenso processo de lixiviação, que é a lavagem do solo provocada pelo escoamento superficial da água da chuva, ou até mesmo pela infiltração da água da chuva. Então, a cada ano, a água da chuva remove dos solos amazônicos uma grande quantidade de nutrientes através do processo de lixiviação. Agora, aquilo que se perde, por exemplo, através da lixiviação, de certa forma, é reposto porque do deserto do Saara chegam na Amazônia todos os anos milhares de toneladas, por exemplo, de fosfato, dezenas de milhares de toneladas de fosfatos. Então, essas micropartículas de fosfato, assim como de outros elementos minerais, chegam aos solos amazônicos
sendo depositadas pelas chuvas que caem na região. Então, no período, por exemplo, de fevereiro, abril, mais ou menos nessa época do ano, quando tempestades de areia se tornam mais comuns no deserto do Saara, é a época do ano em que nós temos a maior frequência de depósitos de fosfato e outros elementos minerais nos solos amazônicos procedentes do deserto do Saara. Então, claro que parte da reposição dos nutrientes dos solos amazônicos provém da própria decomposição da massa orgânica que forma a floresta, restos de plantas, frutos, né, por exemplo, fezes dos animais, animais mortos. Então, essa matéria orgânica viva que existe na floresta amazônica, quando morre, ela se decompõe muito rapidamente num ambiente quente e úmido, que é típico daquela região. Então, isso cria na superfície do solo amazônico, através da decomposição dessa matéria orgânica, uma camada de humus que confere uma fertilidade aparente aos solos daquela região, quando na verdade boa parte dos solos amazônicos são pobres e arenosos. Agora, tu vê como é que o ciclo da vida é muito interessante dentro do contexto da renovação da capacidade do solo amazônico em manter a floresta, inclusive contando com milhares de toneladas de fosfato procedentes do deserto do Saara e que são depositadas na região amazônica todos os anos, principalmente no período de fevereiro a abril, quando então a zona de convergência intertropical ela fica mais ativa na Amazônia brasileira, inclusive até na porção setentrional da região Nordeste. Essa imagem que eu quero mostrar a vocês não é a imagem do fosfato não, tá? Isso aqui nós temos uma bacia d'água, né? Vocês podem perceber que essa água aqui está escura. Por quê? A água da chuva, ela traz a foligem e as partículas bem finas que estão em suspensão na atmosfera. No dia que estiver chovendo, peguem uma bacia, um balde e deixe na chuva. Não estou dizendo para colocar debaixo, por exemplo, de uma calha ou debaixo da pingadeira de um telhado, não, tá? Deixa no lugar aberto, só coletando diretamente a água da chuva. O ideal é uma bacia de alumínio, então essa é melhor ainda porque o alumínio tem uma cor clara e fica muito mais visível. Quando terminar a chuva, olha para o fundo da bacia d'água e vocês vão ver uma grande quantidade de partículas escuras depositadas no fundo da bacia. Quem vive numa grande cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, vai perceber isso com muita clareza. Por quê? As gotas de chuva, elas trazem essas partículas que estão em suspensão na atmosfera. Inclusive, a chuva ajuda, entre aspas, a limpar o ar atmosférico. Vocês podem perceber o seguinte: sempre após a ocorrência de uma chuva, assim que o tempo melhora, a cor do céu fica mais limpa. Isso é bem visível nas cidades. No meio rural, o céu já é limpo por natureza. Estou falando o céu que está sobretudo, as médias e grandes cidades do Brasil e do mundo. Então, essa tonalidade escura aqui, na verdade, da água, provém das cinzas resultantes dos incêndios florestais, das queimadas realizadas no Cerrado, na Amazônia brasileira e etc. Então, essa água foi coletada há poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, se não me falha a memória, lá em São Paulo, capital, após uma frequência muito grande de queimadas no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, e as nuvens de chuva se encontraram com essas nuvens de fumaça
que possuía uma grande concentração de fuligem dessas queimadas, e o resultado disso, quando a chuva ocorreu, nós tivemos essa água escurecida em razão das gotas de chuva estarem agregadas a essas partículas resultantes das queimadas que foram depositadas pela água da chuva na superfície. Então, da mesma forma que eu mostrei isso aqui a vocês, vocês podem transpor para as nuvens de poeira que vêm do deserto do Saara, que também retornam à superfície, trazidas pelas águas das chuvas que ocorrem na Amazônia e também na América Central. Aqui nós temos essa imagem para finalizar, a imagem da floresta amazônica, né? Com vários cursos d'água, né? A imagem da mais exuberante floresta do planeta, que em parte ela se mantém graças à fertilização que provém da região do deserto do Saara, a fertilização do solo que provém do deserto do Saara, e da decomposição da matéria orgânica resultante da própria floresta. Lembrando que lá na Amazônia os solos são predominantemente pobres, lixiviados e arenosos. Então, quando você olha a exuberância da floresta, você pode equivocadamente achar que os solos amazônicos são de grande fertilidade. Não estou dizendo com isso que não hajam solos férteis na Amazônia. Existem em determinadas áreas solos de boa fertilidade, como os solos de várzea, que são aquelas regiões periodicamente inundadas pelas cheias dos rios amazônicos. Na Amazônia existem manchas de terra roxa, que são solos de origem vulcânica, mas, a grosso modo, a região amazônica é constituída, em sua maioria, por solos muito pobres. Então, a exuberância da floresta se deve não só à reciclagem muito rápida que se processa da matéria orgânica morta depositada pela própria floresta no solo, assim como, em parte, pela poeira rica em fosfato e outros elementos minerais procedentes do deserto do Saara, que em determinadas épocas do ano chega na Amazônia, e essa poeira é depositada juntamente com as gotas de chuva nos solos do norte da América do Sul, da Amazônia sul-americana e também da América Central. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aqui deixo mais uma vez os meus grupos lá do Facebook. O ano vai mudar agora. As próximas aulas já vão trazer aqui o ano 2023, porque estamos no final de 2022. Essa aula está sendo gravada no dia 27 de novembro de 2022. Hoje, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a realização do vestibular da UERJ e em outros estados do Brasil temos a realização de importantes vestibulares. Valeu, moçada? Então, aqui nós temos esses grupos onde eu disponibilizo meus materiais em PDF para que vocês possam estudar, e dentro desses materiais existem os módulos com as matérias e também os bancos de questões e provas comentadas. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e um bom domingo para vocês. Um beijão no coração, um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!